Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb
e Zeebe. E também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor, meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeebe. E também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam
E aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb. E também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb. E também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito:
Vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus, o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros, para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas, e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro, e também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb. E também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus, o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu
povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Édom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor, meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Édom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor, meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento.
Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti, o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor, meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti, o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram
uns com os outros, para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas, e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros, para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas, e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos
como a tempestade, e assombra o Senhor com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti, o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor, meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra o Senhor com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti, o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom,
as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas, e também as Filistia, todos juntos, com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas, e também as Filistia, todos juntos, com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem
para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor, meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, da posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon,
os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas,
para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti, o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor, meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti, o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló.
Então, Senhor meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros, para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas, e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro, e também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová,
pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon,
aqueles que o Senhor destruiu em Endor e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb. E também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor, meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon. Aqueles que o Senhor destruiu em Endor e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb. E também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio,
Nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor, meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor, meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes,
como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor, meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb. E também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti.
Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor.
Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb. E também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos,
para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Édom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Édom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que
devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti, o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem cerre os seus ouvidos e nem fique impassivo, ó Deus, porque os teus inimigos se alvoroçam e aqueles que estão contra ti estão se levantando e planejando contra ti. Eles estão se reunindo e planejando coisas ruins e conspirando contra o teu povo, pois eles dizem: vamos destruí-los todos, para que eles não sejam mais nação e para que não haja mais memória do nome do povo de Israel. Pois eles se uniram, se juntaram uns com os outros para destruir todo o nosso povo de Israel, para não ter mais memória do seu nome, meu Deus. E foram eles as tendas de Edom, as dos ismaelitas, os de Moabe, os dos agarenos, os de Gebal, os de Amon, os amalequitas e também as Filistia, todos juntos com os moradores de Tiro. E também a Assíria se ligou junto com eles, e foram os braços dos filhos de Ló. Então, Senhor, meu Deus, faz com eles como tu fizestes a Midian, como fez com a Sísera, como fez com Jabim, na ribeira de Quizon, aqueles que o Senhor destruiu em Endor, e vieram a servir de estrume para a terra. Faz aos seus nobres como o Senhor fez com Oreb e Zeeb, e também o Senhor fez a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, pois eles haviam dito: vamos pegar todas as terras que são dos israelitas, na posse de Deus o Senhor. Ó Deus meu, faz com eles como faz um tufão que leva a palha junto com o vento. Faz com eles, Senhor, como o fogo que devasta e queima o bosque, e como a chama que incendeia toda a floresta. Então, assim persegue os seus inimigos como a tempestade, e assombra-os, Senhor, com o teu grande poder. Que eles fiquem com muita vergonha, e assim, para que eles fiquem com medo e busquem a ti, Senhor. Que eles fiquem para sempre envergonhados, confundidos e assombrados, e pereçam as mínguas, para que todos esses seus inimigos saibam que é só tu, Senhor, só o único Deus, e é a ti, o único nome que pertence é a ti, Jeová, pois tu és o único Altíssimo sobre toda a terra.